Olá, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar coisas muito importantes. Bom, como você já sabe, eu sou Eliane Riske, atriz, produtora, terapeuta holística e tenho muito mais trabalhos que faço e principalmente uma comunicadora. Eu me preocupo realmente em fazer as pessoas falarem melhor, comunicarem-se melhor, se transformarem mesmo para poder se posicionar neste mundo que vivemos. Ok? Então, eu quero hoje falar que nós vamos falar sobre a voz. Claro, voz, entonações, nós vamos falar também sobre gestos, vamos fazer por alguns exercícios. Então, me acompanhe. O primeiro exercício, nós vamos fazer o seguinte: você precisa ter um caderno, um bloquinho, alguma coisa para você sempre anotar as aulas. Então, o interessante seria você colocar nesse caderno, um bloco que você escolha, o nome de 3 pessoas que vivem à sua volta. Pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém que é um vizinho e você escuta sempre a voz. Pode ser uma namorada, um namorado, pode ser um filho. Aí você seleciona as pessoas que você quiser, mas que você sempre ouve a voz. Depois que você fez um tipo de um questionário, anotando o nome da pessoa e o tipo de voz que ela tem. Então o que eu quero é que você observe essas pessoas, agora de uma maneira bem auditiva, que você tenha bastante cuidado ao tentar entender a voz dessa pessoa, porque depois nós vamos classificar essa voz. Tá bom? Então escreva direitinho e preste atenção e aí você vai pôr, depois do nome da pessoa, o tipo de voz. Bom, para te dar algumas dicas, a voz humana ela pode variar muito. Ela pode ser desde um agudo, que é um tom bem fininho, até um grave. Na música, eles chamam como soprano, contralto, que é o mais grave das mulheres, ou tenor e baixo, que é o mais grave dos homens. E o tenor é um pouco mais suave, mais aveludado. Então é bem interessante também você saber disso, que na música é usado assim, mas na fala a gente também muitas vezes tem algumas dificuldades. Por isso, faça esse exercício, eu vou dar um pause aqui e depois quando a gente voltar eu vou conversar bastante com você sobre a voz. Sente este samba quente que é muito legal. É surpresa pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embale na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. A mente está cansada e só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem, vem, nem vá me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. Ai, é o 16 toneladas. Out on the wily, windy moors, we roll and fall in green. You had a temper like my jealousy, too hot, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too.
Gostou do exercício? E as músicas? Prestou atenção de alguma forma? Um com um timbre bem grave, o outro com uma voz bem aguda. Então é interessante também, não é, pessoal? Bom, agora sobre o exercício. Por que estou apresentando esse exercício para você? Quanto mais você abrir a sua percepção para entender a voz do outro, mais também você vai entender a sua própria voz. Esse entendimento interno, o porquê eu tenho essa voz e percebendo também se às vezes muda o seu registro de voz. Ou seja, eu conheço pessoas que quando vão perto da mãe acabam falando um pouco mais fininho. É uma coisa inconsciente. Então perceba também esse registro. E eu quero salientar aqui que a voz, ela tem um timbre. O timbre a gente não consegue mudar, mas o jeito de soltar esse timbre, a maneira de suavizar ou não esse timbre é possível. Por exemplo, tem uma pessoa que de repente procura e falando assim: "Ai, eu não consigo arrumar um emprego, eu não sei, ninguém me leva a sério." Então, a gente presta atenção no jeito que ela está se comunicando com a roupa, que nem sempre é adequada, e também com esse jeito de falar, muitas vezes as pessoas não vão levar a sério mesmo. É importante, muitas vezes, a gente até agravar um pouquinho a voz, ou seja, deixá-la um pouquinho mais grave para poder realmente ter mais confiabilidade. As pessoas gostam de acreditar nas outras logo de cara. E se você chega falando assim, ou fazendo muitos tipos, ou falando muitas gírias, as pessoas vão ter mais dificuldade de falar com você, de confiar em você. Então, é um cuidado muito grande mesmo que nós temos que ter. Outra pessoa uma vez me procurou dizendo: "Ai, eu não sei por que não consigo arrumar um emprego, sabe? Eu vou, aí os homens me paqueram e as mulheres, parece que não gostam de mim." Ah, pessoal, para falar com uma pessoa que pode ser teu empregador, para falar, de repente dar uma aula, você tem que ter uma postura um pouquinho diferente. Se ela tem a voz um pouco rouca e um pouco soprada, ela precisa trabalhar para deixar a voz um pouco mais brilhante, um pouco mais inteligível, sabe? Para que isso não aconteça. Quando você chega com uma postura diferente perto de uma pessoa que vai te empregar, você realmente precisa usar a melhor voz, uma voz levemente impostada. E no decorrer do curso, nós vamos também trabalhar um pouquinho sobre a impostação, que é um trabalho que os atores fazem muito, mas todo ser humano deveria fazer para aprender a falar melhor, se comunicar com facilidade. Bem, agora que você fez o seu exercício, eu gostaria que você também tivesse assim uma boa preocupação, que você se voltasse para você, entendesse a sua voz e visse se precisa fazer alguma coisa com ela. Vamos supor, se a sua voz for muito grave e parecer um pouco socada, vai parecer sempre que você está de mau humor, vai parecer sempre que você quer brigar. Por exemplo, "Eu não aprendi nada desta lição." Aí as pessoas chegam para mim e falam: "Por que as pessoas me acham brava? Eu só falo o que eu acho, só falo o que eu penso e pronto." E isso faz com que as pessoas se afastem, porque ficam até com medo da pessoa dar uma bronca. Então, se você tem esse jeito de falar e quer mudar, porque se você está aqui nesses vídeos é porque você quer mudar um pouco isso, ser um pouco mais entendido na sua comunicação, você pode então estender um pouco a sua voz. Ou seja, fazer alguns exercícios que te levem mais para o agudo. Por exemplo, falar a letra I. E você vai fazendo assim para você ir se acostumando, as pregas vocais vão se acostumando a se estender e você então tem uma voz um pouco mais brilhante. E outra coisa é você fazer um treinamento de emendar as palavras. Por quê? Se a reclamação é ser socadinho, aquela coisa que fala sempre assim, com braveza, o bom é você fazer um treinamento. Pegue um texto curto e leia sempre emendando as palavras. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. É claro que esse é um trabalho também de fonoaudióloga, que ela pode fazer com você várias coisas, mas aprendendo isso, com certeza você já vai mudar um pouco o seu jeito de falar, o jeito de usar o seu timbre.
Agora, se você tem a voz bem aguda, aquela voz mesmo que irrita as pessoas e que você mesma se irrita com uma voz tão fininha, tão aguda, por favor, faça outros exercícios. Faça esse exercício, por exemplo, assim, agora a gente tem que estender um pouco mais as pregas vocais. Imagine que as pregas vocais são como uma borracha, um elastiquinho. E quando o elástico fica assim presinho, ele fala mais grave. Quando ele se estende, ele fala um pouquinho mais agudo, né? Então vamos tentar, para ficar um pouco mais grave a voz, em vez de sair falando assim, e parece que eu não sei o que eu sou direito, talvez um pouco infantilizado, eu posso tentar, com o mesmo tom de voz, falar um pouco mais lento e tentar puxar a minha voz um pouquinho mais para cá. É um registro um pouco diferente. Se você fizer isso por uma semana, você vai notar que você estará falando um pouquinho diferente, um pouco mais grave. Tem outros exercícios, como a gente fala do sugar, por exemplo, sugar o macarrão. É como se fosse assim um canudinho, um macarrão que você tem na boca e você faz. Isso vai dando uma voz bem mais grave, vai ajudar você. Mas cuidado, esses exercícios você precisa fazer sempre depois de bocejar. O bocejo, ele faz com que você fique assim com muita soltura, com muita tranquilidade nas pregas vocais. Então, primeiro passo, boceje bastante. Com som. Depois, você pode fazer o exercício do sugar o macarrão, umas 5 vezes por dia, logo de manhã. E beba água em seguida, por favor, porque isso resseca um pouquinho as pregas vocais. Então, aí foram 2 dicas em cima de um exercício que nós fizemos para você, primeiro, classificar a voz de algumas pessoas, depois você classificou a própria voz. Será que minha voz é enlatada, é aguda? Será que minha voz é de que jeito? E depois disso, você aproveite as dicas. Se a voz é muito grave, vamos afinar com I. Se a voz é muito aguda, vamos fazer o sugar o espaguete, ok? Agora um vídeo para você relaxar um pouco. Assista. Primeiro tenor é a mais alta voz daqui, e é só eu cantar, todos poderão me ouvir. Eu também sou um tenor, mas canto é o segundo. Meu cantar não é assim, tão alto ou tão agudo. Eu canto sempre assim, suave e doce é o barítono que eu canto. Sempre escondido estou, mas com meu barítono harmoniza um tanto. O baixo é a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. O baixo é a voz suave e doce é o barítono que eu canto. e quando eu cantar mas com meu barítono harmoniza um tanto. La 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 O que você achou do vídeo? Espero que tenha gostado. É claro que o rapaz lá, ele parece ser até um ator que está dublando aquelas vozes todas, mas está muito demonstrado, muito bem demonstrado os tons de voz que existem. Para a gente fechar esse bloco, e quando eu digo fechar um bloco, não quer dizer fechar o aprendizado. Daqui para frente, preste sempre atenção. Amplie todo o teu jeito de observar, para que você realmente consiga entender cada vez melhor o que a voz passa para você, como é, porque assim você vai se comunicar e passar o melhor para as pessoas também. Bom, agora nós estamos numa parte bem interessante desse vídeo 2, que está falando todo desse passo, que é se expressar bem. E expressar bem é tão complexo que nós vamos fazer 2 vídeos para ele. Nós estamos aqui no vídeo A, e depois teremos o vídeo B, falando de gestos, mãos, uma série de coisas que são parte integrante, importante da comunicação. Eu vou te dar um exercício agora, então é bem importante você estar com o seu caderninho de novo, tá? Fique sempre com o seu caderninho do lado ou o seu bloco para você escrever, o computador, como você preferir. Então,
o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar um pouco as entonações. O jeito de falar as palavras. Isso tem uma importância fundamental na comunicação. Uma coisa é falar alô, outra coisa é alô, não é? Um passa pressa, passa que não está muito afim, o outro já passa uma disponibilidade. A mesma palavra, 3 letrinhas, e pode ter tanta diferença. E o exercício que eu vou te dar é o seguinte. Nós vamos pegar algumas frases de músicas, frases corriqueiras, mas você precisa falar de 3 formas diferentes. A primeira, eu vou dar um exemplo, uma música bem conhecida. Eu vou ler primeiro em branco, que é sem muitas entonações, e em seguida eu vou falar de 3 jeitos diferentes, para você ter uma ideia como é o exercício. Depois você vai treinar, ok? Então vamos lá. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Agora, usando alguma entonação. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Aí já é um pouquinho nervosinha, não é? Agora vamos ver uma outra forma de falar a mesma frase. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Ok? Foi outra forma, não foi? E agora uma última forma, só para exemplificar muito bem. Meu coração, não sei porquê, mas bate feliz quando te vê. Ok. Então, que você possa usar de exemplo e pegar as outras frases. Nós vamos colocar algumas frases no vídeo, você copie e depois treine. Passe um tempo treinando, treina durante essa semana, vai ser bem interessante. Você vai conseguir um resultado de entender essa lição das entonações. Mesmo porque a gente percebe que não tem jeito, quanto melhor a gente usar toda a nossa capacidade para se destacar, a capacidade corporal, facial, tudo que a gente puder, e as entonações são partes integrantes disso, a gente vai se comunicar melhor. E com certeza convencer melhor as pessoas e saber usar tudo que a gente tem de melhor. Para que ser menos, se a gente pode ser mais, não é? Outra parte fundamental na comunicação é a articulação, que outros chamam de dicção. Na verdade, é você pronunciar bem cada palavra e articular, abrir e fechar bem a boca. Porque tem pessoas que falam assim trancado, e não dá para entender absolutamente nada. É uma tensão tão grande no maxilar. Ou seja, tem pessoas que falam com a boca trancada, que não dá para entender nada. É tanta tensão no maxilar que atrapalha demais. Por isso, desde o começo, eu dei algumas dicas já nos outros vídeos e eu dei uma dica gratuita para você, que era utilizar um lápis, não é? Então, você deve ter feito esse exercício, que é colocar o lápis e ler um texto. Fica mais ou menos assim. É dificultoso, mas depois que você tira o lápis, você consegue articular muito melhor. A proposta de hoje é alargar um pouquinho mais esse espaço com uma rolha de vinho, pode ser, depende da rolha que você tiver em casa. Olha, eu, por exemplo, tenho inclusive de azeite também. Alguns azeites vêm com a rolha. A rolha é interessante porque ela é macia, então não machuca os dentes, porque você precisa apertar na parte, assim, da frente dos seus dentes, ok? E também ler um texto. Se não quer ler um texto, você pode fazer batatinha quando nasce. O que é importante é você treinar a sua articulação. Depois que você tira a rolha da boca, você sente que as palavras fluem. Elas vão de uma maneira super tranquilas. Então, a sua dicção está melhorando. Você está conseguindo articular mais. Gente, é um exercício assim como musculação, pilates, é um exercício como qualquer outro. Só que é um exercício para a tua voz melhorar. Melhorando a sua voz, a sua comunicação melhora. Ao invés de fazer igual uma vez nós estávamos chegando e passando pelo aeroporto, os rapazes estavam jogando a mala um para o outro. E o que nós ouvimos foi exatamente isso. Você já pegou a sala dali? Você gostaria de pegar aqui? Você manda para o Zé, é melhor você fazer assim. Então, além de anasalado,
falava-se em pedaços de palavras e mal abria e fechava a boca. Tinha uma pessoa que era um francês do nosso lado que tinha aprendido o português. Aí ele perguntou em que língua eles estão falando. Então foi um episódio até engraçado, mas a gente vê que é falta de articulação. As pessoas se acostumam a falar de qualquer jeito, como se a comunicação não fosse tão importante. E para finalizar esse vídeo de hoje, que é o vídeo do passo 2, é a parte A desse passo 2, que é sobre expressar-se bem. Para se expressar bem, a gente precisa fazer bastante coisa, mas depois vira automático. Não pense que vai ficar algo assim tenso, complicado para você. Imagine assim, é como dirigir um carro. Primeiro você fica com aquela preocupação, coloca a seta, acelera, embreagem, muda as marchas e dirige, ainda tem que virar e tem que ter cuidado com multa. Depois você continua tendo cuidado com multas, mas você pode, de uma maneira muito mais fluida, tranquila, o seu cérebro já entendeu, já registrou. Então você muitas vezes está mudando a marcha, nem percebe que está também com o pé na embreagem, essas coisas assim. Então, fique bem tranquilo ou tranquila, estou gostando muito dessa jornada, espero que vocês também e vamos nos encontrar no segundo vídeo desse passo, que é o expressar-se bem. Até lá!